Do nosso trabalho sobre MOSFETs, a matéria de Desconstruindo a Matéria. Nosso grupo é composto por mim, João Pedro, pelo Luan e pelo Matheus. Primeiro de tudo, eu gostaria de trazer a estrutura básica de um MOSFET. Ele é muito simples. Ele possui source, que é uma região que foi dopada para ser de tipo N, um dopante comum é o fósforo, enfim. Possui também o drain, que é uma região também dopada para ser de tipo N. Possui o substrato, uma região dopada para ser de tipo P. Um exemplo de dopante é o boro para isso. E possui o gate. O gate seria um material metálico que conduzisse até ali e um óxido que agiria como isolante. Eles estão juntos dessa maneira para que ocorra um comportamento de capacitor. Nesse momento, isso não faz tanto sentido, mas assim que a gente for explicar melhor o funcionamento, vai fazer sentido do porquê é assim. Explicar o funcionamento do MOSFET a partir do modo como que essa dopagem afeta o silício. Bem, na dopagem do tipo P, a gente adiciona um espaço vago na camada de valência. Já no tipo N, adicionamos um elétron logo abaixo da banda de condução. Isoladamente, é possível conduzir corrente porque o elétron consegue se mover nessas ambas direções. Só que, na interface, ou seja, quando o N e o P estão lado a lado, o que acontece é o que? Naturalmente, o elétron ele cai para a camada que estava, para a faixa que estava disponível no tipo P. Só que o oposto não consegue ocorrer naturalmente, porque o elétron estará mais carregado energeticamente e ao cair, digamos assim, ele liberou essa energia em forma de fóton, luz. E nisso, voltamos à nossa situação, meio que voltamos à nossa situação inicial, antes da dopagem, que não há espaço livre para o elétron se mover, logo não ocorre corrente. Mas, nisso entra o que o colega disse sobre o capacitor. Quando ligamos o capacitor de forma eletrônica, ou seja, finalmente chegamos no acionamento eletrônico, lógico, do MOSFET, ocorre um campo elétrico que atrai os elétrons para essa região que estava entre duas regiões de depressão. Ou seja, acaba sendo criado o que é chamado de corredor de elétrons, onde entre o source e o drain é possível passar a corrente gerando o sinal ativado. Bem, eu vou falar sobre a fabricação do wafer de silício e o processo chocante. Bem, a fabricação de silício tradicional acaba só gerando silício policristalino. E para os wafers e para os microchips, a gente precisa de silício monocristalino, pela estabilidade e pela homogeneidade, pelo desempenho eletrônico e outros. Então, para a gente conseguir obter esse silício monocristalino, primeiro a gente tem que derreter o silício policristalino, então é inserido uma semente de silício monocristalino, e conforme ela é inserida, essa semente acaba crescendo, porque o silício que está fundido vai se juntando na semente e na organização que está essa semente. Então, logo depois, no cristal de silício agora monocristalino, ele vai sendo subido numa velocidade constante, bem específica, e na velocidade de giro bem específico, para que ele não quebre e para que ele não derreta na solução. E durante esse processo também pode ser realizada a dopagem do silício. Normalmente é do tipo P. Como é que a gente faz isso? Primeiro a gente acrescenta na mistura o dopante que a gente quer, do tipo P, normalmente, e a velocidade de giro que faz enquanto sobe o silício, a gente garante que esse dopante vai estar completamente homogêneo durante toda a peça de silício monocristalino. Então, agora sobre a fotolitografia. Basicamente temos uma máscara que entra na mesma lógica da semente, ou seja, você consegue processá-la com mais atenção, já que não é tanto em menor escala. O que acontece? Essa máscara ela tem partes que deixam passar a luz UV e partes que absorvem a luz UV. Nisso, a gente pega o nosso substrato, adiciona uma camada intermediária de óxido e, por fim, adiciona uma camada fotorresistiva. O que acontece? Nos locais onde passa a luz UV da máscara e entra em contato com essa camada,
ele acaba degradando esse material fotorresistível, ou seja, conseguimos imprimir no wafer um padrão que estava antes na nossa máscara, que a gente trabalhou com mais cuidado anteriormente. Isso é útil porque podemos, com a proteção da máscara, fazer certas operações de forma localizada no nosso silício. E essa é uma delas que eu vou dar como exemplo, que é da dopagem do tipo N. Basicamente, uma vez aplicado o padrão, lançamos íons. Não, plasma. Primeiramente lançamos plasma para degradar essa camada de óxido intermediária, só que a parte que está protegida pelo nosso material fotorresistível não é degradada. Nisso, expomos apenas as partes que queremos dopar com o tipo N. E essa dopagem se dá pelo lançamento de íons que geram a dopagem do tipo N no silício. E por fim, é só feito o reaquecimento do nosso wafer, de modo a reparar possíveis danos que essa colisão mecânica dos íons tenham gerado. Muito bem. Após a explicação básica desses processos, eu gostaria de trazer algumas dificuldades da produção do MOSFET. Primeiro de tudo, eu queria ressaltar a importância de um ambiente limpo. Para a produção do MOSFET, é preciso ser criada uma chamada sala limpa, que seria um local em que não existe sequer grão de poeira em determinada medida de micrômetros. Aqui temos a representação de como seria o sistema de ventilação de um ambiente assim. Um sistema desses constantemente bombeia muitos metros cúbicos de ar e evita o surgimento de poeira nesse ambiente. Outro exemplo de medida de segurança funcionários que trabalham nesses locais não podem usar acessórios, não podem nem sequer fumar antes do seu turno de trabalho, só para garantir que não tenha a mínima poeira sequer dentro, pois ela é extremamente capaz de comprometer o funcionamento dos chips produzidos. Outra dificuldade da produção é a grande quantidade de transistores presentes no MOSFET. Aqui temos um FinFET, no chip. Aqui temos um FinFET. Ele não é um MOSFET, mas já vai servir muito bem para representar o que quer ser passado. Suas medidas são de apenas alguns nanômetros. Aqui está tudo em nanômetros mesmo. E existem cerca de 27 bilhões deles em cada wafer que é produzido. Por causa de todas essas complexidades, e mais algumas outras que não foram mencionadas, demora cerca de 3 meses para um único wafer ser produzido, levando cerca de 940 etapas. Então, isso ressalta muito como é complicado e longa a produção de um chip. Muito bem. Uma vez estando estabelecido o MOSFET, gostaríamos de trazer o BJT, que é a parte específica da nossa apresentação. O BJT é parecido com o MOSFET. Em que sentido? Possui uma região tipo N, duas regiões tipo N e uma região tipo P. Entretanto, no BJT existe o emissor, que seria uma região tipo N, que foi fortemente dopada, o coletor, que é uma região tipo N, que foi moderadamente dopada, e a base, que é uma região tipo P, que foi levemente dopada. Uma diferença entre eles, outra diferença, seria a ausência de um substrato. É claro, o substrato ainda existe no BJT, mas ele não é uma região dedicada, assim como ele é no MOSFET. Gostaríamos de lembrar também que aqui a gente está trazendo apenas um NPN. Existem BJTs, tanto PNP quanto NPN. Para simplicidade, vamos trazer o NPN. Mas essencialmente seria uma inversão, se você fosse trocar para o outro. Bem, eu vou explicar o funcionamento de um BJT. Bem, o BJT tem a região emissora, que é pesadamente dopada, a região coletora, que é moderadamente dopada, e a base, que é levemente dopada. Bem,
Como a região emissora tem muitos elétrons, ela é extremamente dopada, eles acabam vindo para a região de base. Eles ocupam os holes da região de base, e se tornam elétrons de valência. Quando eles se tornam elétrons de valência, eles acabam com o tempo se tornando elétrons livres e saem pela base e vão para o circuito externo. Porém, uma grande parte dos elétrons acaba atravessando a base direto. Vixe, perdão. Bem, a grande parte dos elétrons acaba atravessando direto a região e indo para os coletores. Pois, só que durante esse processo nós temos um grande problema, porque ao entrar na região de coletores, há um desperdício de energia muito grande, em forma de calor. Esse processo de desperdício de energia em formato de calor é algo que não existe nos MOSFETs, porque eles não têm esse desperdício de energia e a distribuição de calor é muito menor, fazendo eles não serem usados em microchips atualmente. Outra grande razão para a não utilização de BJTs nos microchips é a sua sua natureza não escalonável, ou seja, é muito mais fácil você produzir diversos MOSFETs do que BJTs. Por quê? Apesar de possuírem o mesmo tamanho, os BJTs são muito mais ineficientes na sua utilização de espaço quando colocadas em um único wafer. E por que isso é ruim? Isso significa que no mesmo wafer, levando o mesmo tempo de produção, você conseguiria produzir muito mais chips, porque caberiam mais MOSFETs. Então, resumidamente, o mesmo wafer que fosse composto por MOSFETs teria mais microchips e renderia um maior lucro do que um que fosse composto por BJTs, que produziriam menos microchips e teriam um menor lucro final. Enfim, essa foi a nossa apresentação.